Boa noite. Estão me ouvindo? Não vejo ninguém ainda, só os nomes. Estão ouvindo? Janara está ouvindo? Fernanda? Luana? Opa, o som está aberto aí. Todos com som? Tem alguns que o som está desabilitado. Alguém pode só habilitar o som e falar comigo para ver se está ok? Oi? Dá para te ouvir e te ver, porque todo mundo fica sem a imagem. É, mas está todo mundo ouvindo. Sim. Em todas as aulas a gente fez assim, a gente ficou sem imagem e sem áudio. Daí a gente botava áudio quando era para perguntar. Certo, beleza. É isso que eu ia orientar vocês, mas vocês já estão sabendo, então melhor ainda. É porque daí fica estranho aqui, a gente não tem retorno, né? E aí parece estar falando sozinho. Então, Mas qualquer coisa a gente fala ali no chat também. tá, pode ser, pode ser. Estão me ouvindo bem? Aham. Sim? Então tá, pessoal. Podemos começar? Ou esperamos mais uns minutos aí para ver se o pessoal entra mais na sala aí? Espera mais um 10, mais um 5 tá bom. Mais uns 5? O pessoal demora um pouquinho até se atentar. Tá, beleza, estamos por aí. Quiser conversar comigo aí, fazer alguma pergunta, pode fazer. Quiser fazer algum comentário, fiquem à vontade. Infelizmente, né, pessoal, estamos aqui nessa situação porque a coisa está meio complicada. Vocês aí da região do Braço do Norte, São Ludgero aí, deve estar mais assustado ainda, né? Hoje já foram 23 casos confirmados aqui em BM. Em Nossa Braço do Senhora. Norte? Isso. Ah, bastante.
O rapaz que faleceu ali no sábado, eu conhecia bem ele. Foi meu aluno lá em 2009, 2010. Eu orientei o TCC dele, da esposa dele ali, a Simone. Conheci a outra irmã da Simone também, a Tatiana. Bem conhecido meu, assim, tem bastante lembrança deles. E eu tinha contato de vez em quando com o Aislan. Levei um susto quando eu vi. Não tinha a mínima ideia que ele estava doente. Não tinha saído nenhum comentário, nada, né? É que eles não divulgam os nomes, né? Fiquei muito surpreso. Um amigo meu me perguntou no sábado de manhã, não tinha visto, e quando eu vi, eu não acredito. Aí depois já olhei o grupo dos professores e realmente confirmaram. Passou até no Jornal do Almoço. Muito complicado. Tem que se cuidar mesmo. Vocês estão trabalhando? Como é que estão fazendo? Eu tô normal. É? No escritório ou os escritórios? Eu trabalho em escritório, mas aí a gente está trabalhando tipo, a gente tenta, porque tem vezes que tem que ir no banco, coisa assim, a gente faz tudo em um dia só, para não ir muitas vezes. Certo. Hoje voltou aí os profissionais liberais, mas o nosso escritório ali, a gente nem voltou nada ainda. Estamos decidindo o que vamos fazer, porque a gente tem que visitar os clientes e aí é mais complicado, né? Ainda não sabemos. Estamos em casa, trabalhando de casa. 20 dias já. E achei que estava mais tranquilo, mas depois de sábado ali com a morte do Aislan, eu fiquei mais assustado. Mas a vida tem que seguir, né? Podemos começar, será? Acho que já pode. É? Pode sim. Então, pessoal, o objetivo dessa aula é a gente tentar repor as nossas ausências ali em sala de aula. A gente teve que se reinventar também, né? Nós somos professores de disciplina presente. Eu, particularmente, nunca gostei muito das aulas à distância. Eu acho, assim, que é muito menos produtivo do que a aula presencial, mas é a ocasião que está nos fazendo assim, né? Então, a nossa disciplina, que é praticamente toda técnica, que depende de cálculos, de uma série de coisas, assim, eu estava sentindo a necessidade de a gente fazer algo online, pelo menos, para a gente discutir algumas coisas. Eu vi ali que praticamente todos fizeram o exercício 1, encaminharam. Muitos, pelo que eu olhei, a DFC não conseguiram fechar. Teve casos assim com valores, distorções gigantescas, provavelmente esqueceram alguma coisa, inverteram algum sinal, mas isso é normal. Só que nós precisávamos conversar sobre aquilo ali para vocês ir praticando e aprendendo cada vez mais. Então, o meu objetivo de hoje era conferir aquele primeiro exercício e depois aqueles outros que eu mandei sobre a DFC. Na próxima semana, eu pretendo, acredito que nós não vamos retornar às aulas presenciais ainda, a gente falar um pouco sobre a DVA, para depois pensar em fazer uma avaliação com vocês. A primeira, aí depois discutir em sala e fazer uma segunda avaliação sobre DFC e DVA, certo? Alguém só, pelo menos um. Certo, Assis. Certo? Beleza. Certo. Então, assim, eu vou compartilhar minha tela do exercício. Não sei se vocês estão com o exercício aí na tela. Todos têm? Se tiverem, melhor. Certo? Vou compartilhar a minha tela do exercício, aquele onde nós montamos o balanço patrimonial. Ativo, passivo, DRE. Vocês me dão só o ok, alguém aí se tá enxergando essa tela, certo? Apareceu?
Apareceu. Beleza. Então, vocês conseguem visualizar ela? Uhum. Tá nítido, né? Não tá... Tá bem certinho. Tá, beleza. Então tá, esse aqui é o nosso primeiro exercício. Esse primeiro exercício, qual era o propósito dele? Com base no balancete que está aqui do lado, uma planilha aqui, quer ver? Esse balancete aqui, ó, certo? Que nós temos todas as contas de ativo, passivo, receita, custos e despesas, porém de uma forma mais analítica, vocês precisavam converter na demonstração contábil que é divulgada, ou seja, balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, DMPL, DFC e DVA. Até a DMPL são assuntos que a gente discutiu lá na quarta fase, são conhecidos de vocês das outras matérias também, ativo, passivo, DRE e DMPL. A DFC que é o assunto principal da nossa disciplina agora da sétima fase. E a DVA também. Então, o propósito era montar esse conjunto de demonstrações contábeis, conforme a gente veio falando em sala de aula, e depois montar a DFC. O ativo, passivo e DRE, vocês simplesmente tinham que copiar os dados dessa planilha balancete para essa estrutura de ativo, para essa estrutura de passivo, para essa estrutura de DRE. Todos montaram? Acredito que sim. Alguém tem alguma dúvida sobre o ativo, passivo e DRE? Então, observem o seguinte, não se preocupem se os valores das contas que estão nos grupos de circulante, não circulante, investimentos imobilizado forem diferentes do meu, ok? O que não pode ser diferente entre os nossos balanços? Esses totais de cada grupo. Ou seja, mesmo que vocês tenham classificado uma conta aqui de benfeitoria junto com equipamentos e instalações, os nossos valores vão ser diferentes aqui. Mas aqui no total não pode ser diferente, certo? Então, nós temos essa situação para o nosso ativo. Circulante, 5.307.260,42. Todos chegaram nisso? Não acredito. Sim? Estão me ouvindo ainda? Sim. Não, não interrompeu nada. É que deu um sinal aqui Deu uma de... travadinha aqui, mas já... Tá. É porque infelizmente, nessas horas parece que acontece. A internet sempre funciona bem, mas nessas horas acontece isso, né? Deixa eu só desconectar meu celular que está aqui do lado para não ficar tão carregada a rede. Bom, vou mandar no chat aqui se todos chegaram no valor do ativo circulante. Ou alguém se manifesta se não chegou. Então, se alguém não chegou nesse total do grupo aqui, circulante 5.307.000, se manifeste, por favor. Se alguém não chegou nesse total do não circulante de 30.974.407,18, se manifeste. Realizável a longo prazo, 4.992.741,67. Investimento, 1.985.600 e imobilizado, 8.412.793,96. Intangível 15.583.271 e total do ativo 36.281.667,60. Alguém não chegou nesse valor? Oi? Ali no circulante, eu acrescentei crédito em empresas ligadas que estava lá no balancete, só que não tinha. Eu não sabia onde eu botava. Ah, ali no...
Qual é o valor? É 240 mil. Deixa eu só dar uma olhada aqui que eu já vou explicar por que que o meu tá diferente. Mas tudo bem, não tem problema, tá? 240 mil no circulante. Ah, esse valor aqui, né? Créditos, venda do ativo mobilizado. Deixa eu ver onde eu classifiquei ele, que eu já digo para vocês. E já explico o porquê. Mas não tem problema vocês terem feito dessa forma. Ó, eu classifiquei ele tudo como partes relacionadas, tá? Todos classificaram no circulante? É porque daí, como lá tava no circulante, eu fiquei com... Eu achei que era a curto prazo, daí eu peguei e acrescentei lá. Certo, certo. Então, na verdade ele é. Na verdade ele é. Eu que fiz um ajuste aqui na hora que eu fechei o meu, porque créditos com pessoas ligadas, lembram daquela situação das partes relacionadas, que a recomendação é sempre lançar isso para longo prazo? Eu acabei fazendo isso, mas eu mudo aqui, vou jogar o meu como adiantamentos, tá? E vamos fazer fechar. Vou trocar, é só eu fazer isso aqui, ó. Troca esse 5 por 10. Ele já recalculou. Fechou lá com 5.547 de vocês? O meu fechou. 5.547, 260, 42. Todos fecharam agora? Eu Se alguém... acredito que... Eu até cheguei a conversar com alguns da sala que também fizeram. Teve gente que fez igual tu fez ali, botou lá para aquele. Tá, Mas daí, como eu fiquei em dúvida, eu botei ali no circulante. tá. Deixa eu só ver o que o pessoal está se manifestando aqui no bate-papo. E... Ou alguém que quer falar alguma coisa, pode habilitar o som e falar, fica melhor. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos dar sequência. Eu só reclassifiquei. O meu eu tinha jogado aqui no longo prazo, em partes relacionadas, trouxe para dentro dos adiantamentos, certo? E os nossos totais agora voltaram a fechar o ativo circulante. Quem deixou aqui no longo prazo, no partes relacionadas, pode deixar também, não tem problema nenhum. Nós vamos ter uma divergência na DFC, mas a nossa DFC vai seguir os mesmos princípios e não vai dar problema, tá? Então, o que eu quero de vocês é que, mas o meu circulante está diferente do circulante do fulano. Por quê? Porque esse 240 ela considerou lá e eu considerei aqui, certo? Só por isso. Fiquem cientes disso e que lá na DFC vai dar uma diferença num grupo, mas não vai ter problema. Nós vamos continuar fechando a nossa DFC. Ok? Podemos ir para frente? Montamos e fechamos o nosso ativo. Mas o total de ativo todo mundo fechou com 36.281. Ok, né? Passivo. Circulante, 16.838, 340, 79. Todos fecharam com esse valor? Se alguém não fechou, por favor, se manifeste. Não circulante, 421, 473, 32. Patrimônio líquido, 19.021, 853, 49. E total do passivo, 36.281, 667, 60. Ok? Ninguém contra? Seguimos. DRE. Receita bruta. Menos as deduções, igual receita líquida, 69.468, 115.51. Todos fecharam com isso? Custos operacionais, 55.928. Lucro bruto, 13.539, 593.24. Menos as despesas operacionais, mais as outras receitas, menos o resultado financeiro, menos os impostos, total do lucro 2.074.037.91. Todos chegaram nesse valor? Alguém contra? O meu chegou. Ok? Os demais. Pessoal, vocês podem habilitar o som de vocês aí e falarem, tá? Eu só desabilitei quando vocês entrassem ali para, às vezes, o pessoal não entrar falando e já atrapalhar o que está sendo feito.
Mas vocês podem se manifestar, por favor. Senão eu fico aqui achando que estou dando aula e estou falando sozinho. O meu também fechou. É? Então tá. Beleza. Acredito que todos chegaram nisso aqui. Acredito que todos até aqui trocaram algum tipo de informação, foram usando do conhecimento de vocês e daquilo que a gente viu lá na quarta fase, e tudo que vocês viram até agora para montar isso, que era fácil. Só copiar de um lado e colar para o outro. O que nós não poderíamos ter de diferente eram os totais dos grupos, que já tinha aquele problema de 240, mas fui eu que classifiquei de uma outra forma. Mas não tem problema, certo? DMPL. DMPL também já é figurinha carimbada nossa. Nós já conhecemos ela. Para montar a DMPL, nós tínhamos que usar essa informação que estava aqui no exercício escrito. Ó. Para elaborar algumas dessas demonstrações, faz-se necessário observar as seguintes situações ocorridas no exercício. Letra A, realização da reserva de reavaliação por depreciação. Letra B, ajuste do exercício anterior. Letra C, distribuição de lucros. Letra D, destinação de lucros. Letra E, constituição de reserva. Letra F, aumento de capital. Todas essas premissas aqui, mais o lucro líquido do exercício, são eventos para a gente colocar na nossa DMPL. Alguém não conseguiu fechar a DMPL? Alguém teve problema na DMPL? Não? Não? Então, beleza. Se todos fecharam a DMPL, nós já temos o conjunto das nossas demonstrações praticamente completo. O que nós precisamos fazer agora? Agora nós precisamos montar a nossa DFC. Então, para montar a DFC, nós vamos usar o método indireto. O que é o método indireto? É aquele método que utiliza da movimentação contábil. É aquele método que utiliza das variações contábeis para mostrar de onde que veio o recurso e para onde que foi o recurso. Esse é o propósito da demonstração dos fluxos de caixa, estão lembrados? De onde que veio o dinheiro e para onde que foi o dinheiro? A pergunta que o dono da empresa quer saber. Como eu tenho lucro e não tenho dinheiro? Porque o dinheiro ele pode ter sido gasto para suportar financiamento de novos clientes, de empresas do mesmo grupo econômico, para comprar mais estoque, tudo isso aí. Então, pode ser que ele tenha lucro, mas o dinheiro está investido em outro lugar. E a DFC que vai mostrar isso. A DFC, ela se divide em 3 fluxos. O fluxo das atividades operacionais, o fluxo das atividades de investimentos e o fluxo das atividades de financiamentos. E depois, a soma desses 3 fluxos tem que fechar com a variação do caixa equivalente de caixa. O que é o fluxo das atividades operacionais? É a geração ou o consumo de recursos, ou seja, geração quando fica positivo e consumo quando fica negativo. Então, é a geração ou o consumo dos recursos usados na nossa atividade principal. Onde nós vamos buscar essas informações? Normalmente, quase que 100% na variação das contas do ativo circulante, ativo não circulante realizável a longo prazo. Ou seja, aquilo que mudou de um ano para o outro nesses grupos de contas. Não necessariamente vai ser o grupo todo. Quase tudo que é operacional está aqui, no ativo. Então, clientes, cheques, impostos, adiantamentos, despesas do exercício seguinte, tudo isso aqui é operacional, faz parte da operação, do dia a dia. Depois nós temos aqui, no longo prazo, temos depósitos judiciais, essas aplicações financeiras de longo prazo são investimentos, esses títulos de capitalização de longo prazo são investimentos com resgate não imediato, mas a longo prazo, e as partes relacionadas que são os valores emprestados para
uma entidade do grupo econômico, sócio, outras empresas, esse tipo de coisa, que daí não faz parte da operação. Depois nós temos investimentos, que também investir não faz parte da operação. Investir é o que sobra do recurso, então ele não é fluxo operacional. Isso vai para o fluxo de investimento. E o imobilizado e intangível é a mesma coisa. A outra parte dos recursos que vão formar o fluxo de caixa operacional saem da variação das contas do passivo. Normalmente, não 100%, mas normalmente, a variação das contas aqui, fornecedores, salários, impostos, provisão de férias, essas outras contas aqui com obrigação de cobrança, outras contas a pagar, isso aqui são situações específicas dessa empresa que também fazem parte da operação. As instituições financeiras é que não fazem parte do operacional. Ou seja, se eu não precisar de dinheiro emprestado, ele não é da minha operação. Eu não preciso pegar dinheiro emprestado se eu tiver dinheiro para o meu giro. Então, ele não é operacional, ele é atividade de financiamento. Então, ele vai para outro fluxo. Estão me ouvindo ainda? Sim. Beleza. Então, nós temos que formar os nossos fluxos lá na DFC. Operacional, investimento e financiamento. O nosso fluxo operacional, ele sai praticamente das contas de ativo circulante, passivo circulante, ativo não circulante realizável a longo prazo e passivo não circulante. Quase todo, nem todo. Então, não vamos usar 100%. Mas a variação da maioria dessas contas. Como levar essas informações para lá? Bom, nós podemos fazer esse cálculo, essa variação, direto lá na nossa DFC, ou fazer essa variação aqui no ativo, ó, e depois levar para lá. Então, a variação do caixa equivalente de caixa, nós não vamos levar ele agora. Por quê? Porque ele faz parte lá do fluxo de caixa, a variação dele mesmo. Ou seja, a parte final da nossa DFC aqui embaixo, ó, ele vai tratar daquela variação do caixa equivalente de caixa. Então, nós não vamos levar ele para o operacional, porque nós estamos procurando justamente ele, o efeito que fez movimentar ele. Nós vamos buscar a variação de todas essas outras contas aqui, ó, que estão lá no ativo circulante, no passivo circulante ou longo prazo, se for o caso. Mas a nossa principal fonte de recurso vem de onde? Vem do nosso lucro. Ou a nossa principal fonte de consumo pode ser o prejuízo. Então, sendo lucro ou prejuízo, nós temos que buscar essa informação no DRE. Então, nós vamos buscar o lucro lá no DRE, aquele lucro que vocês apuraram. 2.074.037.91. Certo? Essa é a nossa fonte de riqueza. Da onde que surgiu o primeiro recurso? O lucro. Depois, nós temos que transformar esse lucro, que é um lucro contábil, por isso nós estamos falando do método indireto, usamos a contabilidade, que é regime de competência e não regime de caixa, temos que transformar ele da melhor maneira possível num lucro financeiro. Para a gente transformar ele num lucro financeiro, nós temos que somar aquelas despesas que nós contabilizamos, mas não houve saída de caixa. E temos que diminuir aquelas receitas que nós contabilizamos, mas que não houve entrada de caixa. A depreciação, ela é um exemplo disso, certo? Existem outras despesas, mas a depreciação é a principal. Nós não vamos, nesse momento, se aprofundar em outros casos. Mas a depreciação é um exemplo, vocês podem tomar ela como exemplo para quando localizarem outro tipo de despesa, fazerem a mesma coisa. Então, a depreciação, o que a gente fez? Nós debitamos a despesa e creditamos a depreciação acumulada, certo? Essa despesa fez reduzir esse nosso lucro aqui. Se não tivesse essa despesa, o lucro seria maior. Ou seja, o lucro financeiro seria maior se não tivesse essa despesa contábil. Então, nós temos que transformar ele num lucro financeiro. Por isso, a gente soma esse tipo de despesa. E a mesma coisa quando temos receitas que não representam entrada de recursos, nós diminuímos. Outro exemplo de despesa que nós temos que somar são as provisões, por exemplo, para contingência. Nós temos uma expectativa de perda de ações trabalhistas de R$1 milhão. Contabilizamos. Mas isso não é um desembolso, é só uma despesa contábil. Então, nós temos que somar aqui na nossa DFC.
Mas nós não vamos entrar nos detalhes. Vamos usar, por enquanto, só a depreciação. Então, nós temos que fazer o seguinte. Temos que buscar a variação da depreciação que nós tivemos aqui. Onde nós vamos buscar ela? Aqui na nossa informação contábil no balanço, no ativo, certo? O que que variou? Saldo final menos o saldo anterior. Para a amortização acumulada, também. Então, depreciação e amortização, nós temos que somar lá naquele grupo. Se nós somarmos os dois, nós chegamos ao valor de 1.481.429,82. Estão vendo esse valor ali embaixo que o Excel está somando ali? Sim. Sim? Beleza. Então, esse valor nós temos que levar lá para a nossa DFC. 1.481, deixa eu só voltar que eu não gravei. 1.481.429,82. 1.481.429,82. Ou seja, o nosso lucro, se nós não tivéssemos essa despesa de depreciação, o nosso lucro financeiro seria 3.555.000. Esse é o efeito da DFC, transformar o que é contábil em financeiro. Ok? Entenderam de onde saiu o 1.481? Agora vem a pergunta. Ah, mas Assis, aqui eles estão negativo, como é que eu sei se eu levo negativo ou positivo para a DFC? Nós podemos usar aquela regra que eu ensinei, para saber se ele já vai positivo ou negativo. Para os itens do ativo, menos o saldo atual, mais o saldo anterior. Mesma coisa fizemos para a amortização. Agora a gente já sabe que ele vai positivo na nossa DFC, para os itens do ativo. Certo? Ajuste de exercícios anteriores. Os ajustes de exercícios anteriores, já expliquei para vocês lá na quarta fase, já deve ter falado na auditoria, são receitas ou despesas de exercícios anteriores que não foram contabilizadas lá atrás. Como a gente encerra o exercício todo ano, manda a ECD e não pode mais reabrir o balanço, se eu identificar no ano seguinte uma despesa ou uma receita que não foi contabilizada do ano anterior, eu tenho que contabilizar lá na conta de lucro ou prejuízo acumulado, que é lá que está o lucro ou prejuízo daquele exercício anterior, para diminuir ele lá ou aumentar ele lá. Não posso lançar no DRE. Então, esse ajuste do exercício anterior, ele vai transitar só dentro da conta de lucro ou prejuízo acumulado e nós só vamos enxergar ele aonde? Aqui na DMPL. Quando a gente for montar a DMPL, ele vai aparecer. Tá aqui, positivo ou negativo. O ideal é o seguinte, se a gente souber qual é a contrapartida desse ajuste do exercício anterior, por exemplo, era uma despesa de depreciação que a gente não tinha contabilizado no ano passado. Ah, então eu nem coloco ele aqui e também aumento ele aqui. Eu sei que o efeito dele é na depreciação. Ou vamos supor que é um tributo que eu não contabilizei. Eu vou deixar zerado essa conta e vou fazer o reflexo dele no imposto aqui a recuperar ou a pagar. Quando eu sei o efeito dele, aonde foi a contrapartida. Aqui, como é um exemplo, eu não consigo dizer para vocês de onde que ele veio. Então, a gente coloca ele na DFC dessa forma. Mas se a gente conseguir identificar ele, melhor. Se não, a gente copia exatamente o que está disposto na DMPL e traz para cá. Então, o nosso ajuste anterior, ele é 70.507,11. Ok? Reversão da reserva de reavaliação. Isso aqui também a gente enxerga onde? Na DMPL. Por isso que vocês montaram a DMPL. Mas nós temos isso na DMPL? Não, nós temos a realização da reserva de reavaliação, que é coisa diferente. Reversão é estornar o ativo imobilizado contra a reserva. Realização é tirar da reserva e jogar para o lucro. Isso aqui não interfere
na nossa DFC. E não é a mesma coisa que está escrita aqui. Então, aqui ele vai zerado. Depois de ter feito isso, ou seja, ter feito o ajuste do nosso lucro contábil para um lucro financeiro, que vai ser 3.484.000, nós vamos trazer as variações das contas patrimoniais que a gente entende que faz parte da operação, certo? Então, aquilo que eu falei, onde é que a gente vai buscar isso? Lá nas principais contas de ativo e passivo, sem considerar investimento imobilizado intangível e sem considerar instituições financeiras, partes relacionadas, aquilo que não é da operação. Se eu não precisasse ter, eu não colocaria na operação. Claro que o imobilizado ele faz parte, mas ele tem um grupo específico. Então, nós temos que trazer essa variação aqui de clientes, de cheques, de impostos, de adiantamentos, tudo isso aqui. A variação. O que é variação? É aquilo que mudou de um ano para o outro. Então, vamos aqui no começo. Clientes. O que mudou de um ano para o outro? Sem usar a regra que eu expliquei. Saldo atual menos o saldo anterior. Então, a gente viu que o cliente ele diminuiu. É só olhar os dois saldos. Eu tinha 3.300.000, agora eu tenho 2.800. Então, ele diminuiu 505 mil. Esse 505 mil, quando diminui meu saldo a receber, significa que ele entrou no caixa. Se ele entrou no caixa, ele tem que ir positivo na minha DFC. Ele tem que somar no meu fluxo. Ele foi dinheiro que entrou na gaveta. Então, o ano atual menos o ano anterior indicou redução, mas redução aqui representa positivo aqui. Ah, fiquei com dúvida. Aí uso a regra que eu expliquei. Menos o saldo atual mais o saldo anterior. O valor que der já é o saldo que eu tenho que levar para a DFC. Certo? Dúvidas? Alguém? Pode continuar. Estão ouvindo? Eu tenho medo de estar falando sozinho aqui. Vocês me avisam? Não, Não, a gente tá ouvindo. Alguém balança a mão aí. Outro dia a gente fez uma reunião aí com 90 professores de 3 horas e funcionou beleza. Tá? Então tá. Mas vai ficar 3 horas dando aula? Ué, das 7 às 10, né? Não, né? Vamos terminar antes. Tá. Entenderam, então, da onde sai essa variação da nossa DFC? Lá das nossas contas de ativo e passivo. Então, reduzir o ativo representa positivo na DFC. Aumentou o ativo, representa negativo na DFC. Fiquei com dúvida? Uso a regra. Menos o saldo atual, mais o saldo anterior. Para ativos. Para passivos, não. Para passivos é saldo atual menos anterior. Só isso. Só que eu não posso esquecer é o seguinte. Aqui na nossa estrutura de ativo, nós temos cliente no circulante. Se eu tivesse cliente no realizável a longo prazo, eu tinha que somar os dois. Senão a nossa DFC não fecha. Isso foi a dúvida de alguns alunos aí que me perguntaram. Ah, mas a minha DFC não está fechando. Quando eu analisei, eu percebi que algumas contas de curto ou longo prazo não tinham sido somadas. A nossa DFC ela não se divide em curto e longo prazo. Tu tem que somar o curto e o longo. Então a gente não pode esquecer. Então, vamos fazer essa mesma variação para todas as contas que a gente entende que é operacional? Então, clientes, cheques, impostos, adiantamentos e despesas. Está aqui a variação. Aplicação financeira, isso é um investimento de longo prazo. Deixo para depois. Depósitos judiciais, eu acho que faz parte da operação. Os títulos de capitalização também é investimento de longo prazo. E as partes relacionadas são fluxos de financiamento, ou seja, estamos financiando uma empresa do grupo ou um sócio, porque estamos emprestando dinheiro para eles. Depois, os grupos de investimento imobilizado e intangível já fazem parte dos outros grupos. Então, aqui no ativo, nós temos cliente, cheques, impostos, adiantamentos e despesas, que vamos levar lá para a nossa DFC. Certo? Opa, deixa eu ver se fechou. Fechou.
Depois, os depósitos judiciais, que está no longo prazo. E acabou a variação das contas de ativo, que a gente entende que vai para o fluxo operacional. Agora vamos para a variação das contas de passivo. Temos aqui, na nossa estrutura já está desenhado, fornecedores, salários, impostos, provisões, mas nem sempre vocês vão ter essa estrutura pronta. Então, por isso que eu digo, isso vem lá do nosso ativo, do nosso passivo. Então, as contas que vocês tiverem no ativo e no passivo, que talvez não estejam aqui no nosso modelo, vocês precisam trazer a variação também, mesmo que não esteja no modelo. Tem que criar uma linha e incluir. Ah, mas no ano anterior eu não tenho. Então, é zero. Certo? Vamos para frente. Fornecedores. O que aconteceu com os nossos fornecedores? Saldo atual menos o saldo anterior. Nossos fornecedores diminuiu. Significa que eu usei dinheiro para pagar fornecedores. Se eu usei dinheiro para pagar os fornecedores, saiu dinheiro do caixa. Então, quando os passivos diminuem, representa saídas do caixa. Lá na DFC, vai negativo. Quando os passivos aumentam, representam entradas no caixa. Então, ele vai positivo para lá. Aumentou o passivo. Ah, mas eu estou devendo mais. Não interessa, mas alguém está me financiando. Então, ele vai positivo no fluxo. E aí, como é que eu faço? Não sei como é que eu levo, se eu levo positivo ou negativo. As regras para o passivo. Igual. Saldo atual menos anterior. É diferente do ativo. Certo? Fizemos para todo o nosso passivo. Deixamos fora, nesse momento, as instituições financeiras que vão cair para outro grupo. Mas fornecedores, salários, impostos, provisão de férias, essas obrigações de cobrança, outras contas a pagar, tudo isso faz parte da operação. Impostos, taxas e contribuições de longo prazo também, instituições de longo prazo deixa para depois. Provisões para contingências também e dividendos a pagar também vai cair no grupo de financiamento. Então deixa para depois. Aqui nós temos alguns exemplos, né? Fornecedores. Temos longo prazo? Não. Então, é só esse valor que está aqui. Salários. Temos longo prazo? Não. Só esse valor de variação que está aqui. Agora, impostos, taxas e contribuições. Temos longo prazo? Sim. Qual é o valor da variação dos nossos impostos, taxas e contribuições? Nós temos que somar esses dois valores aqui, ó. Esse 407 e esse 4. Então, o valor da variação dos nossos impostos, taxas e contribuições diversas é um aumento de 412.007. Isso que nós precisamos levar na nossa DFC. 412.007. Positivo. Ou seja, aumentou o passivo, positivo no fluxo. Alguém está me financiando, nesse caso o governo. As outras contas. Temos longo prazo? Não. Então vamos lá, provisão de férias, obrigação de cobrança e outras obrigações. Vem para cá a variação delas. Provisão de contingências. E os dividendos a pagar. Esse eu não tinha feito a variação. Eu vou explicar depois para vocês, mas vou trazer ele aqui. Vamos fazer o feijão com arroz primeiro. Certo? Mais alguma conta que nós não levamos para o nosso fluxo operacional? O que faltou levar? Vamos lá no ativo dar uma olhada. Então, no ativo, nós não levamos a variação do caixa equivalente de caixa. Por quê? Vai lá no último grupo. Então, deixa para depois. Não levamos aplicações financeiras de longo prazo. Por quê? É um investimento de longo prazo. Ele não está disponível, ele não é caixa, ele não é operação. Títulos de capitalização, mesma coisa. Não está disponível, não é operação, não é aplicação financeira de liquidez imediata que estaria no caixa equivalente. Então, vai lá para os investimentos. E as partes relacionadas também não faz parte da operação, porque isso é um valor que foi emprestado
para alguém do grupo econômico, seja uma empresa, pessoa jurídica, ou um sócio, pessoa física. Investimentos, não levamos porque ele também possui grupo específico. E imobilizado, não levamos porque ele também possui grupo específico. E o intangível é a mesma coisa. Levamos apenas a depreciação e a amortização. Passivo, o que faltou levar para o fluxo? Instituições financeiras. Não levamos porque ela tem um fluxo específico de financiamentos, tanto curto quanto no longo prazo. Depois, as variações do patrimônio líquido, capital, reservas, tudo isso aqui a gente não levou nada ainda para o fluxo. Por quê? 99,9% das vezes, tudo que varia aqui no patrimônio líquido, ele faz parte do fluxo de financiamento. Ou é a empresa que está financiando o sócio pela distribuição de lucros, certo? Ou é o sócio que está financiando a empresa por uma capitalização, esse tipo de coisa. Então, ele vai cair em outro fluxo. Por isso não levamos, mas ali na frente nós vamos enxergar eles. Feito isso, encerramos o nosso fluxo operacional. Todos fecharam com o valor de 1.688, 657,45, exceto aqueles que consideraram o 240 como longo prazo, de partes relacionadas. Quem não fechou pode se manifestar, por favor? Não sei os outros, mas o meu fechou certinho. É? Estão me ouvindo ainda? Tá me ouvindo, Diarara? O nosso não tinha fechado, mas agora já sabemos o erro. Já foi corrigido. O que tinha errado, Cíntia? Foi errado ali na primeira, aqui na depreciação. Botou A gente tinha negativo? colocado, em vez de 481, a gente tinha colocado 437. Ah, tá. Um erro de soma só. Aí estava tudo certo. Beleza, fechou então. Alguém mais ficou com dúvida nisso? Não? Podemos ir adiante? Pode ir adiante, Assis. Então tá, beleza. Fechamos o fluxo operacional. É possível que aquelas pessoas que classificaram aqueles créditos, esse valor aqui de 240, lá no longo prazo, tenham a diferença de 240 do nosso fluxo aqui, porque eu classifiquei, quando eu fiz o ajuste ali, eu classifiquei ele aqui, ó. Eu classifiquei ele em adiantamentos. E adiantamentos está no fluxo financeiro operacional. Então ele está aqui nessa variação aqui, ó. No meu caso, 303. É possível que algumas pessoas, certo? Tenham fechado, acho que com esse valor aqui, ó, 1.928. Certo? É possível. Então a diferença só dá ali. Se todos identificaram, a minha diferença é por causa disso, beleza. Agora, se vocês estão perdidos, não sabem por quê, me perguntem. Vamos para os outros fluxos. Então, os outros fluxos, por exemplo, atividade de investimentos. Começamos avaliando o que nós temos de investimentos aqui no nosso ativo. Nós temos essas aplicações financeiras de longo prazo, esses títulos de capitalização que são de longo prazo. Depois nós temos os próprios investimentos, participações societárias, imóveis para vendas e o grupo do ativo imobilizado. Aqui nós só temos que ter um cuidado. Nós temos que fazer avaliações das contas de ativo imobilizado, ativo intangível, levar para a nossa DFC, porém nós não podemos levar de novo a depreciação e a amortização. Acredito que algumas pessoas erraram aqui. Eu olhei umas duas DFC e tinha um erro que era justamente isso. O que vocês fizeram? Talvez tenham feito isso aqui, ó, a variação pelo grupo. 660 a variação do ativo imobilizado. Mas, na verdade, não. Vocês precisam fazer a variação
de todas as contas que está aqui no ativo imobilizado e somar elas, mas não somar a depreciação. Aí vai dar o efeito correto. Certo? Então, vamos fazer aqui. O que faltou fazer variação? Essas aplicações financeiras seguem a mesma regra. Menos saldo atual, mais saldo anterior, se eu estou com dúvida. E faltou os títulos de capitalização. Depois, participações societárias, não teve variação. E os imóveis para venda teve um aumento de 1.985. Depois, temos aqui edificações, equipamentos, instalações, móveis e utensílios, computadores periféricos. A depreciação já estava aqui, nós não vamos levar ela. Vamos fazer a variação do ativo intangível. E no passivo, nós não temos praticamente nada de investimentos. Ou seja, nós não temos nada que se encaixe como investimento, sim como financiamentos. Então, vamos lá para a nossa DFC. A variação dos nossos investimentos. Investimento puro, né? Porque o resto está aqui, ó, aplicações financeiras, títulos de capitalização. Variação dos nossos investimentos. Eles tiveram uma variação de 1.985.000, ou seja, houve um aumento disso. Se aumentou o ativo, saiu o dinheiro do caixa. Por isso ele vai negativo para o fluxo. A nossa regra já indicou que ele é negativo. Então, vamos colocar lá no nosso investimento. Negativo 1.985.000. Ativo imobilizado. O que aconteceu com o nosso ativo imobilizado? Olha, vamos somar todas as contas, ou seja, a variação de todas as contas, menos a variação. Quer dizer, menos não, não vamos somar a variação. A depreciação. 574.714,60. 574.714,60. Negativo. Todos chegaram nesse valor? Entenderam de onde saiu? Sim? Eu não consigo ver o bate-papo de vocês aqui, ao mesmo tempo que eu estou compartilhando a tela. Eu não sei se vocês responderam sim ou não. Alguém Sim, pode... a gente entendeu, Assis, eles publicaram sim ali também. Ah, tá, é que eu tenho que parar o compartilhamento aqui para abrir lá, daí fica ruim. Então, entendeu? Tu responde para mim aí, Cíntia, se tiver alguém que não entendeu, que se manifestou. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter aqui no nosso ativo imobilizado. Ou seja, nós temos que pegar essas variações todas aqui do nosso ativo imobilizado sem considerar a depreciação. Certo? Então, nós temos... Opa. O que aconteceu? Aqui, peraí, tinha feito uma coisa errada. Então, a variação que nós tínhamos aqui do ativo imobilizado, só os bens, somou 574.714. Ou seja, a gente aumentou o nosso ativo imobilizado nesse valor. Se aumentou o imobilizado, significa que a gente tirou o dinheiro do caixa para botar no imobilizado. Por isso, ele veio aqui para déficit negativo. Ou seja, no fluxo de caixa, ele saiu do caixa. O intangível, a gente vai fazer a mesma coisa. Ou seja, a variação dos bens, das marcas e patentes e dos softwares. E não vamos pegar a amortização. Então, nós tivemos aqui um aumento de 308.515,42. Se aumentou, significa que nós gastamos o dinheiro do caixa. E aí ele vem negativo para cá. A nossa regra, que é menos saldo atual mais saldo anterior para os itens do ativo, já trouxe o saldo negativo. Certo? Então, seguimos. A mesma coisa a gente faz para as aplicações financeiras, porém aqui a gente não precisa o cuidado de pegar a depreciação e amortização, porque essas aplicações são de longo prazo. E já está aqui a variação dela. 119,40 aumentou, então a gente tirou o dinheiro da gaveta para botar ali praticamente. E os títulos de capitalização a mesma coisa.
Só que foi o contrário. Os títulos reduziu o valor. Significa que foi resgatado. Se resgatou, entrou o dinheiro no caixa. Se entrou o dinheiro no caixa, ele é positivo. E assim nós encerramos nosso fluxo de investimentos. Vocês fecharam com esse valor? 2.787.73330. Alguém não? Alguma dúvida? Vocês podem falar, pessoal. Pode continuar, Cis. Não fala Fechou? nada. Mas fechou? Uhum. Porque vai que eu sou meio errado, né? Mas vamos, né? Vamos para frente. Então, encerramos o investimento. Se eu fiz alguma coisa errada, lá no final nós vamos saber. Acabou o nosso fluxo de investimento, vamos para o fluxo de financiamento. No fluxo de financiamento, pessoal, se a gente olhar as contas de ativo, observem que só a conta de caixa, equivalente de caixa, nós não levamos ainda para a nossa DFC. E aí isso aqui vai por final ainda. O resto, falta o quê? As partes relacionadas e mais nada. Então, partes relacionadas é uma forma de financiamento. Ou eu estou sendo financiado, e aí eu tenho uma dívida com alguém, estaria lá no meu passivo, ou eu estou financiando alguém, ou seja, eu tenho um valor a receber de alguém, que é o caso. Está aqui no nosso ativo, o nosso ativo registra bens e direitos, então eu tenho um direito a receber dessas partes relacionadas, que são sócios, empresas, que uma empresa às vezes empresta dinheiro para outra. É muito comum isso em grupos econômicos. Então nós temos aqui as partes relacionadas que se encaixam aqui no nosso grupo de financiamento. Mas nós temos no passivo também, que nós temos que olhar, as instituições financeiras. E aqui nós temos curto e longo prazo, certo? Não podemos esquecer do longo prazo. Então, do nosso ativo e do nosso passivo, exceto o PL, que a gente ainda não olhou, nós temos essas duas contas que se encaixam no fluxo de financiamento. E nós vamos buscar essa variação. Então, o nosso ativo aumentou em 4.402.000 de partes relacionadas. Significa que nós tiramos o dinheiro do caixa para emprestar para alguém. Então, se o ativo aumentou, é negativo no nosso fluxo. Aqui tem uma conta específica, aumento de créditos com entidades relacionadas ou partes relacionadas. Certo? Quem usou 240 no longo prazo tem 240 a mais aqui. Não esqueçam que vai dar essa diferença. Agora, nós temos as instituições financeiras. Instituições financeiras, nós temos que somar os dois casos. Num caso, observem que o circulante aumentou, mas o não circulante diminuiu. E agora? Soma os dois e leva o efeito líquido, se aumentou ou se diminuiu no total. A DFC não se divide entre circulante e não circulante. É o total. Então, o nosso Excel está somando aqui embaixo, 4.800.534.32. Isso aumentou. 4.800.534.32. Foi isso que eu disse, né? Isso. Então, se o nosso passivo aumentou, significa que entrou dinheiro no caixa, alguém está nos financiando. E é o banco, nesse caso. Então, estou devendo, mas para efeito de fluxo de caixa, aumentou. Depois de analisar o nosso ativo e o nosso passivo, faltou analisar as variações do patrimônio líquido. Mas é melhor eu analisar essa variação por aqui ou pela DMPL? A DMPL, ela nos dá a orientação exatamente do que aconteceu e daquilo que é realmente uma mudança no caixa. Então, melhor a gente olhar a DMPL. Então, a DMPL, nós temos as seguintes informações. Realização da reserva de realização. Observem que saiu de um lado, entrou no outro. Efeito zero no PL. Então, isso não movimentou o caixa. Não vai para a DFC. O ajuste de exercício anterior, os 70 mil, deixa eu só diminuir a tela aqui um pouquinho.
O ajuste do exercício anterior, 70 mil, nós já usamos, já foi para lá. O lucro líquido do exercício, nós já usamos, já foi para lá. O que está faltando aqui? A distribuição de lucros, a destinação de lucros, a constituição de reserva e o aumento de capital. A constituição de reserva também saiu de um lado e entrou no outro, não tem efeito financeiro, não vai para a DFC. Agora, a distribuição de lucro e a destinação de lucro, que é praticamente a mesma coisa, um já pagou e outro deixou lá para pagar, ou vai deixar para pagar, ela representa uma saída de caixa. Ó, ela está negativa, está reduzindo o nosso lucro. Ela representa uma saída de caixa, porque eu estou tirando o dinheiro da empresa para pagar para o sócio. Então, essa saída de caixa, 1.928.670,07, tem que vir representada na nossa DFC no fluxo de financiamento, ou seja, a empresa está financiando. Aqui nós temos duas contas, eu procurei deixar aberto para facilitar para vocês, mas normalmente está só como distribuição de lucros. Aí vocês podem somar tudo numa linha só. Mas vamos fazer separado aqui. Então, 1.921 para os dividendos distribuídos e 7 para os destinados. Ok. Depois disso, na nossa DMPL, só falta levar o quê? Esse valor de aumento de capital. Os sócios botaram esse dinheiro. Isso não tem contrapartida em lugar nenhum. Então, veio de fora. Se fosse um imóvel, alguma coisa, que a gente soubesse, olha, o sócio integralizou com um imóvel, 2,5 milhões. Aí, nós não iríamos nem colocar ele aqui no fluxo de financiamento, mas também, em contrapartida, tiraria ele daqui do imobilizado ou do investimento, certo? Como a gente não tem essa informação, considera que foi dinheiro. Então, vamos lá. 2,5 milhões de aumento de capital. E a soma do nosso fluxo de financiamento fechou em 969.23506. Alguém apurou diferente, exceto aqueles que têm o 240 mil lá nas partes relacionadas? Se alguém está perdido, se manifeste. Fechou? Se alguém está perdido, se manifeste, por favor. Bom, encerramos os 3 fluxos, o operacional, o de investimentos e de financiamentos. O que falta fazer? A variação do nosso caixa. Então, nós temos aqui um indicativo. O que é a variação do nosso caixa? Sempre vai ser o saldo final do caixa menos o saldo inicial. Então, qual é o nosso saldo inicial de caixa? É aquele saldo que nós encerramos o exercício anterior, que é esse mesmo valor que está aqui, ó. Esse 206, esse saldo de caixa que está aqui, ó, do ano anterior. Nós fechamos o ano anterior com esse saldo, é o saldo inicial do ano seguinte, certo? Então, esse valor aqui, 206, ele saiu daqui. Ou, se eu usar esse valor que está aqui, é a mesma coisa. Final que está aqui no ano anterior da DFC. E o saldo final do exercício que eu estou olhando, vem da onde? Lá do ativo também. Lá da conta de caixa equivalente de caixa. E a variação que está aqui, observem, é a linha 58 menos a linha 57. Saldo final menos saldo inicial. Então, nós tivemos uma variação de 129.840,79. Certo? Todos fecharam com isso? Agora, como que a gente sabe se a nossa DFC está correta? Nós precisamos fazer o seguinte. Total do nosso fluxo operacional mais o total do nosso fluxo de investimento mais o total do nosso fluxo de financiamento tem que ser igual à variação do caixa e equivalente de caixa. Ou o fluxo operacional mais o investimento mais o financiamento menos a variação tem que dar 0. Aqui no final eu tenho uma fórmula que já faz isso, ó, igual. Fluxo operacional mais fluxo de investimento mais fluxo de financiamento menos variação de caixa equivalente de caixa. Total, 0. Significa que todas as informações do nosso balanço patrimonial da nossa DRE
estão registradas na nossa DFC nos fluxos operacional, investimentos e financiamento. Ou seja, nós trouxemos todas as variações para cá. Ok? Isso é o beabá da DFC. É o feijão com arroz da DFC. Depois a gente fazer isso, pessoal, não é o caso agora, vocês podem lapidar a DFC. A gente já sabe que ela está fechando. Ela está correta. Porque todas as variações estão aqui. O que pode acontecer às vezes é aquilo que eu já expliquei para vocês. Um valor que está, por exemplo, aqui distribuído, ó, observem aqui no dividendos distribuídos e dividendos destinados, a soma dos dois. Dá 1.928.670,07. Isso significa que foi mandado dinheiro para o sócio ou foi registrada uma obrigação para pagar para o sócio. Se a gente comparar a variação dos dividendos a pagar que estão lá no passivo, observem que tem um valor lá de 2 milhões e pouco que foi pago. É possível que esse valor aqui tenha reflexo aqui. E aí não precisa aparecer em nenhum lugar. Observem o ano anterior aqui, ó. No dividendos a pagar, nós tivemos um aumento do passivo no ano anterior, não é no ano que eu pedi para vocês fechar, de 2.872.000, certo? Que fez aumentar o nosso fluxo de caixa para 7 milhões. Mas ele está aqui para pagar, ou seja, é lucro que os sócios decidiram lá numa reunião e disseram, olha, nós vamos distribuir 2.872.000. Vamos pagar agora? Não, só vamos contabilizar. O que o contador fez? Ele debitou a conta de lucro ou prejuízo acumulado, reduzindo o PL, e creditou o lucro a pagar lá no passivo, uma obrigação para pagar para o sócio. Quando ele creditou o lucro ou prejuízo acumulado, aconteceu isso aqui, ó. Dividendos destinados à distribuição, que na DFC está classificado como uma redução aqui no fluxo de financiamento e veio para cá como um aumento no fluxo operacional. Se eu tirar, observem que ela está fechando aqui, ó, zerado. Se eu identificar que esse lançamento, esse registro contábil nem gerou saída de dinheiro e nem entrada de dinheiro, se eu tirar ele daqui e tirar ele daqui, a minha DFC continua fechando. Ou seja, quando nós identificarmos que existem situações que movimentaram contabilmente, mas não representou entrada e nem saída de recurso, nós não precisamos levar para a DFC. O que eu recomendo? Montem a DFC com todas as variações, igual está aqui. E depois vocês vão lapidando ela, que fica mais fácil. Entenderam? Dúvidas? Perguntas? Pode seguir, Assis. Todos fecharam a DFC? Depois de muito quebrar a cabeça assim. Mas entenderam? Sim. O Sim, restante? agora deu certo. Deu certo. Qual era o principal problema que vocês tiveram ali? Essa separação de curto e longo prazo, para saber certinho qual é a conta que a gente bota. Para mim foi mais isso. Mas porque tu esqueceu, por exemplo, o que tinha curto e longo prazo? Era as instituições financeiras e os impostos. Esses dois que tu tinha que somar. Ou a questão da parte relacionada ali que confundiu um pouquinho. Foi a questão da parte relacionada, até porque eu tinha botado lá em cima tudo. E daí alguém depois botou... aí fechou. Tá. Não, ali é o seguinte, o ideal é que esse registro aqui, ó, esse registro aqui de 240 mil de empresas ligadas que está no circulante, ele tivesse sido reclassificado aqui por não circulante. Aí não ia dar esse problema, certo? Quando eu montei, por hábito, a gente já faz isso, acabei reclassificando, lançando lá, mas eu já ajustei para
que o ativo circulante que vocês montaram feche com o balancete. Esse é o ideal. Sempre tem que fazer. Não, a gente não pode montar um balanço, por exemplo, aqui é o ativo, o passivo, o DRE, diferente da estrutura do balancete, certo? Se o nosso ativo circulante estiver diferente do balancete, quando a gente entregar lá a nossa ECD, a escrituração contábil digital, nós vamos ter todos os lançamentos contábeis, livros diários e vamos ter um balancete lá. O nosso ativo circulante que está na ECD não pode ser diferente do ativo que a gente vai divulgar, ou seja, aquele balanço que a gente vai publicar, ou o balanço que a gente vai mandar para banco. Então, não pode ser diferente. Sempre que tiver esse tipo de coisa, o ideal é fazer o lançamento contábil, não é fazer isso que eu tinha feito aqui equivocadamente, tá? Então, a maneira que tu fez, ô Indianara, tá certo, mas quem classificou aqui, considerando aquelas explicações que eu dei, também fechou a sua DFC e considera como correto, mas é só uma orientação, né? Entenderam? Eu acho que essa foi a minha maior dúvida na hora de fazer exercício. Mas o ideal é o balancete tem que ser refletido no balanço. Ou seja, o balanço refletir o balancete sem que os grupos mudem, ok? Então, mesmo que tenha essa situação, a tua posição estava correta, tá? Manter no circulante e fazer as outras demonstrações com aquela situação ali, que também dava certo. É bem provável que quem classificou no longo prazo teve diferença aqui, ó. Nesse grupo aqui, ou seja, aí deu diferença no total desse grupo, e aqui, certo? É bem provável que aconteceu isso, ó. Quer ver? Alguém que fez isso fechou nesses valores, 729 e 1.928. A DFC é para estar fechando. Se eu não invertir nenhum sinal, deixa eu olhar lá embaixo, ó, continua fechando. Então, pessoal, o que vocês precisam fazer? Trazer todas as variações para a DFC. Esse é o princípio básico. Tragam tudo. Classifiquem da melhor maneira possível, conforme eu expliquei, certo? Mas não deixem de trazer as variações, porque senão a DFC não fecha. Cuidem para não inverter os sinais. Lembrem da regra que, se os ativos aumentam, eu estou tirando dinheiro do caixa para investir em alguma outra coisa. Ou é estoque, ou é cliente, ou é imposto que eu paguei a mais. Então, eu tirei dinheiro do caixa. Então, saiu. Na DFC vai negativo. Se diminuiu os ativos, significa que o dinheiro voltou para o caixa. Vai positivo. O passivo é o contrário. Aumentou o passivo, alguém está me financiando. Diminuiu o passivo, estou pagando as contas. Então, aumentou o passivo, vai positivo no fluxo. Diminuiu o passivo, vai negativo no fluxo. Essas regrinhas. Fiquei com dúvida. Use a regra que eu ensinei. Menos saldo atual, mais saldo anterior para os ativos. O resultado que der já é o que tu vai levar para a DFC. E para os passivos, saldo atual menos saldo anterior. Só isso. Use essa regra se estiverem com dúvida. Não esqueçam que lucro ou prejuízo vocês vão buscar no DRE. Essas informações aqui de ajuste de exercício anterior, se souberem onde forem as contrapartidas, eliminem ela entre as contas, ou seja, não coloquem ela aqui e nem coloquem ela na variação das outras contas, certo? Isso é o correto. Se existirem mais despesas que representaram uma redução no lucro, vocês coloquem, somem, por exemplo, contingências, esse tipo de coisa. Para as receitas, se existirem receitas que não representam caixa, vocês tirem, então diminuam daqui. Então, podem expandir esse grupinho aqui de ajustado por, tá? Não fiquem só nisso. Nos nossos exercícios, nós vamos trabalhar só isso, que é o feijão com arroz. Mas no dia a dia, vocês podem ir melhorando isso. Podem usar isso como padrão para vocês trabalhar nos escritórios, nas empresas de vocês, mas vão sempre estudando que isso dá para melhorar. Ok? Dúvidas? Encerramos esse, então? Podemos ir lá para aqueles outros dois?
zero. Beleza. Esse aqui, pessoal, ele é um modelo bem operacional, assim, é uma empresa realmente, tá? Eu só não fui nas minúcias, tentei deixar da mesma forma possível, né? Como tá no balancete, as coisas deles, assim, para vocês verem como é que é o dia a dia. Dá para melhorar? Dá, mas a gente precisa estar dentro da empresa para ter mais informações para saber que, isso aqui não gerou caixa, não bota, isso aqui não gerou saída, não bota. Mas, assim, a grosso modo, o método indireto, que é pela variação de ativos e passivos, é isso aqui, certo? É o que a maioria das empresas utiliza. Elas só dão uma melhorada aqui nessa parte, como eu falei para vocês, ó. Elas dão uma expandida nesses ajustes do lucro aqui para converter o lucro contábil num lucro financeiro mais próximo da realidade, certo? Mas pode usar isso como padrão. A DVA, eu vou deixar para explicar para vocês na próxima semana. Eu vou marcar novamente uma aula para a próxima semana para explicar a DVA para vocês. E nós vamos agora para a DFC fazer pelo menos mais um daqueles exercícios, ok? Tiverem dúvidas, pode me perguntar, manda no e-mail depois ou no WhatsApp, não tem problema. Certo? Estou fechando esse arquivo aqui. Deixa eu só interromper o compartilhamento. Certo? Posso mandar esse exercício pronto para vocês, não tem problema nenhum. Tá? Mando no e-mail, boto lá no Ava, depois deixo lá. Certo? Então vamos lá. Agora, pessoal, eles são exercícios mais voltados para as questões de CRC, ENAD, concurso público, são mais simples, assim, não são tão extensos igual a DFC que nós montamos ali, que ali é de uma empresa e toda empresa vai ser semelhante, qualquer empresa pode usar esse modelo ali. Esse aqui já é assim mais objetivo, buscando instigar mais o pensamento de vocês. Então, deixa eu só compartilhar aqui a tela do exercício. Opa, não é essa. Então, aqui nós temos aquele exercício virtual, que é o quê? Nós temos um ativo, um passivo e depois uma observação. O lucro do período foi 10.700, qual está incorporado aos resultados acumulados. Com base na DFC, deixa eu só diminuir isso aqui um pouquinho, indique o resultado do fluxo das atividades operacionais, investimento e financiamento. Ou seja, nós temos que montar uma DFC com base nessa informação aqui. O que nós temos que fazer? Fazer a mesma coisa. Pegar a variação de ativos e passivos e jogar na nossa DFC. Porém, agora nós não temos um modelo pronto, temos que montar. Então, eu vou usar aqui o Excel e vou montar rapidinho para vocês, certo? Vou parar, vou interromper o compartilhamento, vou levar isso aqui para lá e vou fazer essa variação. Só um segundo.
Pessoal, estou aqui ainda, tá? Só estou fazendo aqui no Excel para facilitar. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Então tá, aguardem Sim. mais uns minutinhos. Então, vou compartilhar de novo agora a tela que eu estou trabalhando aqui. Estão vendo? Sim. Sim? Sim. Então tá. Nós temos que montar a estrutura agora da nossa DFC. Começamos pelos 3 fluxos: fluxo operacional, fluxo de investimentos, fluxo de financiamento e variação do caixa equivalente de caixa, certo? Essa é a estrutura base. O que trazer para cá? No fluxo operacional, o que nós temos que trazer primeiro? O lucro? O lucro. Nós temos aqui o balanço, que está lá no nosso exercício, ativo e passivo, certo? E o lucro já está aqui nos resultados, como está dito lá na observação, né? Então, eu já fiz a variação aqui, usando aquela regra, menos o saldo atual, mais saldo anterior, para saber se eu levo positivo ou negativo para o nosso fluxo. Mas começamos pelo lucro. O lucro, lá dizia que era 10.700, correto? Que é o mesmo que está aqui na variação da conta de lucro. Eu posso pegar daqui? Posso, porque eu já sei que é, mas o ideal é a gente olhar a DMPL ou ter a observação como está ali. Só que aqui deu um aumento. E ficou negativo? Existe lucro negativo? Não. Ou é prejuízo ou é lucro. Se lá está dizendo que é lucro, vem o lucro líquido do exercício, 10.700. Ajustado por. Sempre lembrando que a gente tem que trazer ele para os efeitos caixa, não contábil. Tem todas aquelas regras lá, mas a principal é a variação da depreciação. Nós temos quanto de depreciação? 40 mil, que variou de um ano para o outro. Então, somamos a depreciação. 40 mil. Entenderam de onde saiu esse 40? Está aqui, ó, da variação da conta de depreciação. Temos amortização? Não, não temos intangível. Se tivesse, nós somaríamos. Ó, Assis, Ah, tem problema se eu, tipo, peguei só o total do investimento, não tirei a depreciação, do botei imobilizado, tu quer só dizer? isso? Mas daí tu não usou a depreciação aqui no operacional, né? Não. O que acontece? A tua DFC ela vai fechar, correto? Sim. Mas tu estás com o total do fluxo errado, Ah, entendesse? Tu fica com um fluxo de caixa, um fluxo operacional errado, menor do que é, e um fluxo de investimento também menor do que é. A tua DFC ela vai fechar, como eu expliquei. Tu trazendo todas as variações e colocando nos grupos, ela vai fechar. Depois a gente tem que lapidar ela para ver se a gente está classificando no grupo correto. Então, nesse teu caso aí, eu deixei a depreciação, não botei aqui, botei direto aqui, no efeito líquido aqui no investimento. Ela vai continuar fechando, mas os teus totais dos grupos vão estar errados. Com o tempo, se tu continuar fazendo isso, tu vai notar. Então, o ideal é depreciação ficar no operacional, tá? tá bom. Então, temos a depreciação. Temos mais alguma outra despesa? Não temos nada para encaixar ali. Então, agora a gente começa com a variação de ativos e passivos. Só inserir mais linhas aqui, que vai precisar.
variação de ativos e passivos. E aí a gente vai começar a analisar conta a conta que está no nosso balanço do ativo. Então, clientes, o que aconteceu? Temos uma redução num lado e um aumento no outro. Levamos o quê? O efeito líquido. Não esqueçam do longo prazo, como eu expliquei. Então, o cliente, no total, houve um aumento de 5 mil. É assim que a gente vai classificar lá. Aumento dos clientes de quanto? 5 mil. Se aumentou o ativo, saiu do caixa negativo. É o que está aqui, ó. Observem que se eu somar os dois, curto e longo prazo, o Excel está me trazendo aqui negativo. Adiantamentos, a mesma coisa. Temos no curto prazo e no longo prazo. Temos que levar o efeito total. Porém, nesse caso, os adiantamentos houve um aumento de 19 mil. Os dois casos aumentaram, tanto curto quanto longo. Então, aumento dos adiantamentos. 19 mil. Agora, impostos a recuperar. O que aconteceu? Diminuiu. Se diminuiu o imposto, significa que virou caixa, virou dinheiro. Então, houve uma redução dos impostos a recuperar. Não misturem recuperar com recolher. Recolher é passivo, recuperar é ativo. Quanto? 2 mil. Então, o 2 voltou para o caixa, vem positivo. Próxima conta, os estoques. Houve o quê? Um aumento dos estoques. Se aumentou o ativo, reduziu o caixa. Quanto? 17 mil. Temos mais alguma coisa no ativo que vai no fluxo operacional? Não. Vamos para os passivos. Passivos nós temos fornecedores curto e longo prazo. Vocês estão vendo a tela? Sim. Sim. Estão entendendo de onde está saindo os valores? Então, o que aconteceu com nossos fornecedores? Houve um aumento. Se aumentou o passivo, é positivo no caixa. R$20 mil. Ou seja, o fornecedor está me financiando. Eu vou ter que pagar? Vou, mas eu estou ganhando um fôlego. Salários a pagar. Houve também um aumento. Vou ter que pagar? Vou. Mas estou ganhando um fôlego. Então, houve aumento dos salários. Quanto foi o aumento? 25. Aumento dos impostos a recolher. Tudo que é aumento de passivo é positivo no caixa. 5.300. Agora, temos aqui empréstimos e financiamentos. Não fazem parte desse grupo. No longo prazo, os fornecedores não teve variação, por isso que eu nem somei. E o empréstimo e financiamento do longo prazo também não faz parte desse grupo. Então, esse grupo nós já encerramos. Só falta somar. Quanto que foi o resultado do nosso fluxo operacional? É a soma de tudo isso aqui. 62 mil. Agora vamos para o fluxo de investimentos. Fluxo de investimentos, nós temos que pegar a variação de tudo aquilo que representa investimento, que é o quê? Os próprios investimentos, nesse caso, e o nosso imobilizado sem a depreciação. Então, nossos investimentos reduziram 10 mil, ou seja, vendemos alguma coisa. Então, houve uma redução dos investimentos. De quanto? De 10. E houve um aumento do imobilizado de 140. Observem que não estamos considerando a depreciação. E os nossos itens de fluxo de investimento também se encerraram. Nós não temos nada aqui
que se encaixa como investimento. Tudo é operacional ou é o outro fluxo. Então, o que falta fazer? Somar esse fluxo. Ou seja, houve uma saída, um consumo de caixa de 130 mil nesse fluxo. Agora nós vamos para o fluxo de financiamento. O que nós temos aqui no ativo de financiamento? Temos alguma coisa com partes relacionadas, empréstimos, aplicações? Não temos nada. Então, no ativo não temos mais nada para colocar no financiamento. Mas no passivo nós temos os empréstimos e financiamentos que no circulante aumentaram 10 mil e no não circulante também aumentaram 10 mil. Ou seja, houve um acréscimo das instituições financeiras ou dos empréstimos de 20 mil. Houve um aumento dos empréstimos. Fomos buscar dinheiro emprestado. Se aumentou o passivo, ele é positivo no fluxo. E, observando o nosso capital social, também houve um aumento de 43 mil. Significa que, se ele não saiu daqui dos lucros, ele veio de fora, o sócio que botou esse dinheiro. Então, o sócio que está financiando a empresa. Então, ele vem para o grupo de financiamento. Um aumento de capital. Se fosse com um imóvel e a gente identificasse, a gente tirava ele daqui e tirava ele daqui. Como a gente não identificou, a gente considera como dinheiro. Fechamos esse fluxo também, colocamos total de 63 mil no fluxo de financiamento. E agora vamos para a variação do caixa e equivalente de caixa. Então, como que nós temos que apurar essa variação? Saldo inicial do caixa e saldo final do caixa. Qual é o saldo inicial do caixa? É o final lá do balanço anterior. Ó, o balanço anterior é 15 mil e 10 mil o ano que nós estamos conferindo. Então, 15 e 10. Qual é a variação? Sempre saldo final menos saldo inicial. Ou seja, uma variação negativa de 5 mil. E agora a gente precisa saber se nós fizemos certo, se não esquecemos nada, se a nossa DFC está fechando. Como que a gente faz? A regra. Fluxo 1, total do fluxo 1, 62 mil, mais o total do fluxo 2, 130 mil, mais o total do fluxo 3, menos a variação de caixa equivalente de caixa. Zerou. Ou seja, todos os itens estão na nossa DFC e classificados, nesse caso, corretamente. Observe o seguinte, para que serve a DFC? Para mostrar de onde que veio e para onde que foi. Observem que a operação da empresa, ou seja, o recebimento, o pagamento da empresa, a compra e a venda, ou seja, a atividade principal dela, ela gerou 62 mil reais de caixa. Ou seja, ela gerou, sobrou mais do que faltou. Ou seja, ela comprou, pagou, produziu, vendeu, recebeu e sobrou 62 mil reais no caixa no exercício, ou seja, no ano. Isso é bom para uma análise, porque é interessante que a operação se pague, que ela gere caixa suficiente para pagar as suas operações. Por isso é importante que o fluxo operacional ele seja positivo. Não quer dizer que sempre ele vai ficar positivo, mas isso é importante. Então, o fluxo operacional gerou 62 mil de caixa, mais o fluxo de investimento consumiu 130. Ou seja, esse 62 aqui que sobrou, já faltou aqui. Concordam? Então, nesse momento aqui, ó, nós já estávamos devendo 68. Nós não tínhamos de onde tirar esse 68. Por quê? A nossa operação fez sobrar 62, mas nós investimos na empresa que faltou 68, que era o 62 que sobrou de um lado com 130 que faltou do outro. E da onde que veio esse 68? 63 veio de dinheiro emprestado e de um aporte de capital que os sócios fizeram. E o outro 5 veio do nosso caixa, que nós tínhamos no ano passado 15 e fechamos só com 10. Ou seja, para suprir essa saída aqui pelos investimentos, eu gastei todo o dinheiro que eu gerei, 62, e tive que buscar mais 63 emprestado. E ainda faltou 5, que eu gastei do que eu tinha nas minhas reservas. Para isso serve a DFC.
para explicar de onde veio e para onde foi. Essa é a pergunta, quer dizer, essa é a resposta para a pergunta dos empresários que, por que eu tenho lucro e não tenho dinheiro? Porque o lucro gerou o resultado operacional, mas ele pode estar investido, que é o caso aqui, por exemplo. Ou ele pode ter sido usado para pagar empréstimos e financiamentos, se fosse o contrário. Eu usei o dinheiro para pagar as contas. Então, para isso que ela serve. Entenderam? Sim. Sim? Simples assim, né? Sim. Tá. Beleza. Alguma dúvida? Não, a dúvida que eu tinha era aquela do imobilizado. Tá. Vou te mostrar aqui. Quer ver? Vou te mostrar aqui o que tu fez. Tu fez isso aqui, né? Tu tirou esse 40 daqui e aqui tu gerou só 100. Isso. Ou seja, o que aconteceu? Tu ficou com um consumo de caixa dos investimentos só de 90 mil. E tu ficou com uma geração só de 22. Isso que ficou errado. A DFC continua fechando. Ó. Ela continua fechando. A gente tem que ter esse olho clínico, essa análise, né? Por isso a nossa disciplina análise das demonstrações contábeis, certo? A gente tem que ter esse olho clínico para não distorcer essas informações. Então, quanto melhor a gente colocar, melhor vai ser a nossa interpretação. Para isso que elas servem. Certo? Certo. Então, mas a minha DFC fechou, mas não quer dizer que está certa. Já é meio caminho andado, nem ela fechando já é meio caminho andado. Já é assim, uma ferramenta de interpretação bem útil. Mas a gente tem que cuidar para não acontecer exatamente isso que tu fez. Classificar uma informação que é de um fluxo no outro. Mas isso, quando a gente retomar as aulas, eu vou voltar a falar um pouquinho disso, tal, para a gente não sair prejudicado ninguém. Mas eu gostaria que vocês estudassem um pouco mais, me mandassem os questionamentos, pode mandar por e-mail, por WhatsApp, eu dou uma olhada, respondo, né? Mas vocês precisam correr atrás disso. Mas aí eu vou explicar, fechou, mas isso aqui tem que ser assim, isso é por isso por aquilo, certo? Nós temos aqui, pessoal, mais alguns exercícios que são básicos, né? O que vocês têm que fazer aqui nessas situações? Só montar os três fluxos mais a variação, ou seja, colocar essa estrutura aqui que eu montei, fluxo 1, qual é o resultado? Fluxo 2, qual é o resultado? Que está ali no exercício. Fluxo 3, qual é o resultado? E fazer o fechamento usando a regra. O 1 mais o 2 mais o 3 tem que zerar, certo? Para achar um resultado que está pedindo. Deixa eu montar ele aqui, o exercício 2, só para vocês terem uma ideia. E os outros vocês façam e me questionem. Certo? Então, vamos lá. Deixa eu só... O seguinte. Eu vou encerrar esse compartilhamento aqui e vou compartilhar outra, tá? Então, aqui está o nosso exercício. A questão 2. Depois nós temos mais algumas parecidas aqui para baixo que vocês têm que olhar. Uma sociedade empresária, deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Uma sociedade empresária apresentou no exercício de 2010 uma variação positiva no saldo de caixa e equivalente de caixa no valor de 18 mil. Olha só, o que nós temos que colocar lá na nossa variação de caixa? Variação positiva. Então, vou encerrar essa tela, vou entrar lá na outra. Variação positiva de caixa, 18 mil. Estão vendo a tela? Sim, não? Janara? Oi? E Estão vendo essa tela aqui do Excel? Mudei de tela. Vocês estão vendo? Sim, gente. Então tá, ó. Esse 18 é a descrição lá. Houve uma variação positiva. Agora eu não tenho saldo inicial nem saldo final. Eu já tenho o resultado.
Ah, o resultado é positivo, 18 mil. Vou voltar lá naquela tela do exercício. Sabendo-se que o caixa gerado, quando eu falo gerado, ele é positivo. Pelas atividades operacionais foi de 28 mil. E o caixa consumido pelas atividades de investimento foi de 25. Quando eu falo consumido é negativo, ou seja, gerado entrou dinheiro no caixa. Consumido saiu dinheiro do caixa. A pergunta é: as atividades de financiamento geraram ou consumiram recursos do caixa? Nós precisamos montar isso. Então, nós temos aqui, ó, saindo dessa tela, voltando para outra. Operacional gerou 28. De investimento, consumiu 25. Então, negativo. A pergunta é: quanto que é o nosso fluxo de financiamento? Ou seja, eu tinha 28 positivo na operação, gastei 25, certo? Sobraram 3. Correto? Para que o meu caixa aumentasse 18, quanto que foi o meu fluxo de financiamento? Ó, qual é a nossa regra? O fluxo 1 mais o fluxo 2 mais o fluxo 3 menos o fluxo 4 tem que ser igual a 0. Então, vamos fazer aqui. O fluxo 1, 28. Mais com menos, menos 25. Agora, mais o fluxo 3, não é mais 3, mais o 3. Menos o fluxo 4, menos com mais, menos 18. Tem que ser igual a 0. Essa é a nossa equação. Hã? Consegue espelhar aí que não está aparecendo? A gente não tá vendo. Não, desculpa. Não. O que que tá aparecendo aí para vocês? Tá aparecendo tudo. Aparecendo Os participantes. É, Só os participantes. compartilhar. Tirou da tua tela. Apareceu? Tá carregando. Aê. Agora sim. Então, Agora olha voltou. só. O que que diz o nosso exercício? A nossa variação de caixa equivalente foi positiva em 18 mil. Está aqui o resultado. Certo? O nosso fluxo operacional gerou caixa de 28. Então, se gerou, é positivo, 28. O nosso fluxo de investimento consumiu caixa de 25. Então, é negativo. A pergunta é: quanto que foi o nosso fluxo de financiamento? É só a gente usar a nossa regra de fechamento da DFC. Fluxo 1 mais o 2 mais o 3 menos o 4 tem que ser 0. Certo? Nosso fluxo 1, 28. Está aqui nossa equação aqui embaixo. Mais o fluxo 2. Mais com menos, menos. Então, menos 25. Mais o fluxo 3, que eu não sei quanto que é o X. Menos o fluxo 4. Então, menos com mais, menos 18 tem que ser 0. Então, se a gente fizer essas equações aqui, né? Como é que fica? 28 menos 25 vai ficar 3. Menos 18. Peraí. Mais, o fluxo 3 menos 18 igual a 0. A gente pode fazer o seguinte. Aquelas regras de passar por lado de lá. O que era negativo passa para o outro lado do sinal positivo, certo? Certo. Então,
Agora ficou óbvio, né? 3. 3 mil, que é o resultado do nosso fluxo operacional, mais o fluxo de investimento. Mais o X, igual a 18. Agora, se a gente fizer o seguinte, o fluxo 3 igual o 18, passo o 3 para o outro lado, agora negativo. O fluxo 3 é igual a 15 mil. Certo? Opa. Igual a 15 mil. Entenderam? Sim. Sim. Sim? Isso é matemática, tá? Quarta série. Por isso que eu demorei, não lembrava, né? Não lembrava. Mas isso é matemática. Quarta série. Tá. Então, vamos voltar lá na nossa tela do exercício. Observem que o fluxo 3 é igual a 15 mil. Vamos para a nossa tela lá do exercício. As respostas são o seguinte. Então, a pergunta é: qual é o resultado do fluxo das atividades de financiamento? Respostas: geraram um caixa de 15 mil, geraram um caixa de 21 mil, consumiram um caixa de 15 mil ou consumiram um caixa de 21 mil. Eu acredito que tiraram, porque é positivo. Acredita ou tu tem certeza? Eu botei que geraram, porque era positivo. Geraram. Querem tirar a dúvida? Vamos interromper essa aqui. Vamos para lá. Então, voltou no Excel para vocês? Voltou. Voltou. Então, tô com dúvida? Montei o fluxo, vem aqui e digito 15 positivo. Fechou minha DFC, não fechou? Entenderam? Ou seja, eu fiz a conta aqui, eu descobri quanto que tinha que ser o fluxo. Ele deu positivo, como a Indianária falou. Mas assim, ó, fiquei com dúvida ainda se é positivo ou negativo. Bom, se é positivo, botei ele positivo aqui na estrutura do nosso fluxo da DFC. Ela zerou a minha DFC aqui. Significa que ele é positivo. Se eu botasse negativo, consumiu 15. Opa, ela não fechou em 30 mil. Ok? Se eu tirar ele aqui, tá uma diferença de 15 mil. Ou se eu inverter esses sinais aqui, ó, em vez de eu botar geraram, consumiram 28, consumiram 25, não prestar atenção no enunciado, eu nunca mais consigo fechar minha DFC. Então, o segredo dessas questões de CRC, ENAD, é só prestar atenção nas perguntas, montar na estrutura dos 3 fluxos mais a variação de caixa equivalente de caixa e usar a fórmula de fechamento. Fluxo 1 mais o fluxo 2 mais o fluxo 3 menos o fluxo 4 tem que ser igual a 0. Ou a gente pode fazer assim, fluxo 1 mais o fluxo 2 mais o fluxo 3 tem que ser igual ao fluxo 4, que é o que a gente acabou fazendo aqui no final. Passando um número depois da igualdade para trocar sinal, não precisava ter feito. Se eu tivesse feito direto esse aqui, ó, quer ver? Fluxo 1 mais o fluxo 2 mais o fluxo 3 seria igual o fluxo 4. Já ficaria certo essa parte aqui. Depois era só fazer aqui, ó. Essa parte aqui já ficaria assim, ó. Ficava até mais fácil de fazer. Isso é matemática, quarta série. Mas não esqueçam da regra. Entendido? Certo. Certo? Então tá. Nós temos mais alguns exercícios aqui sobre DFC. Deixa eu encerrar esse compartilhamento aqui. Tem mais 3, que é parecido com esse 2.
E o 4, que ele é só... O 4 é só sobre alguma coisa teórica, pouco... E o 5, que é igual ao primeiro. Já, inclusive, tem a variação pronta. Vocês nem precisam perder tempo. Certo? Então, eu gostaria que vocês fizessem esses exercícios. Quem não fizeram, se fizeram, revisem, né? Me perguntem as dúvidas, né? Para a gente ir discutindo esses assuntos. Certo? Estou à disposição de vocês. Se tiveram dúvida hoje, fique à vontade, podem perguntar, né? Mas, vou fazer amanhã, vou fazer depois. Podem me mandar e-mail, tem alguns alunos que estão me mandando, perguntando, eu estou esclarecendo, acredito que estou sanando as dúvidas. Às vezes não é na hora, porque a gente também está trabalhando aí home office, né? E não está toda hora olhando o e-mail e não tem, às vezes, tempo de responder na hora, mas não vai ficar sem resposta. Certo? Certo. Encerramos, então. Dúvidas, perguntas? Saudade? Eu prefiro, na verdade, estar em sala de aula. Nossa, bem melhor. Mas, assim, Claro. contabilidade, ela, assim, não é muito boa virtualmente, né? Por isso que eu falo, às vezes eu sou meio chato, eu não gosto das aulas virtual, mas, infelizmente, nós temos aí curso em cada esquina aí, os caras abrindo uma portinha ali, vendendo um curso universitário e vende um curso de contabilidade por 200 pila por mês. O preço chama atenção. Mas como é que tu vai explicar isso aqui? Pensa que é fácil? Não é fácil. É difícil em sala de aula. Então, assim, na minha opinião, ele tem que ser presencial. A distância, assim, tem que estudar muito e tem que ter sempre alguém que possa estar tirando suas dúvidas sempre. E isso não acontece no ensino à distância realmente. Se reúne uma vez por mês lá para tirar umas dúvidas e deu. Uma coisa simples, não é um exercício tão prático, tão operacional. Isso aqui eu tentei misturar o dia a dia com questões que talvez vocês vão usar aí para as provas de concurso, CFC, ENAD, que é habitual, tá? Mas então, peço que vocês façam, me questionem se tiver dúvida, que eu dou uma olhada e respondo. Beleza? Na semana que vem, vou marcar uma outra aula dessa para a gente explicar a DVA para vocês. Tá? Vou tentar explicar a DVA por aqui. A DVA não é muito difícil, tá? Eu acho até mais fácil um pouco que a DFC, mas assim, precisa bastante dedicação, atenção de vocês e vamos deixar marcado uma aula para a semana que vem e depois a gente fazer uma avaliação. Como que eu vou fazer a avaliação? Eu vou fazer semelhante esse primeiro exercício que eu mandei para vocês. Monta o ativo, passivo, DRE, DMPL, DFC e DVA. Aí vocês podem, por exemplo, façam em duplas ou em grupo, mas assim, sem, né, um grupo virtual, né, pessoal? Um grupo virtual, tá? Mas aí eu mando todas as premissas para vocês. Ô, Assis, dá para fazer a prova em grupo, porque esse dia nós estávamos fazendo uma atividade, eu e as meninas ali, fica bem legal, porque a gente até usa esse aplicativo mesmo. Aí fica bem bom de fazer. Então, pode ser. Podemos marcar no dia da prova, eu fico aqui conectado e vocês... Mas eu acho que ele é meio extenso para fazer num dia só, mas dá para fazer, vocês fazem entre vocês daí, né? Não é. Tá? Pode fazer, daí vocês usem esse aplicativo aqui e entre vocês vão fazendo. Monta assim, tal. Vão tirando as dúvidas. Não precisa os três tá trabalhando simultaneamente, mas os três interagindo já vai ajudar. Tá? Não, então tá. Beleza? Beleza, então. Encerramos, podemos ir descansar um pouco, então? Estão cansados? Vocês estão trabalhando, né? Estamos, põe o pau. Eu também. Diga. O pessoal pediu para ti não esquecer de mandar a correção. Tá, depois tu faz o seguinte, alguém me manda no meu e-mail o endereço de e-mail de vocês, que é melhor? Eu vou até botar no Ava, mas manda também no e-mail daí, tá? Pode deixar que vai estar lá. Esse primeiro já está tudo pronto, o outro que falta alguns, mas depois eu faço certinho, mano. Já devo até ter.
vai mandar a correção desse exercício aí que a gente corrigiu ou não? Só pra gente Sim. Vou mandar os dois, né? Esses dois, beleza, então. O primeiro e a parte 2 ali toda daí. Tá? Beleza, então. E assim, vocês tentem, né? Quem não fez, tentem fazer. Não deixe, não, a gente vai mandar corrigir. Não, tenta fazer. Tenta fazer para vocês entender. Porque ficar só esperando pronto fica complicadinho, tá? Tenta fazer que depois tu identifica onde é que errou, né? Errei por causa disso. Daí é fácil. Fica mais fácil de entender. Certo? Beleza. Então tá. Pessoal, até mais. Cuidem, lavem as mãos, né? Lavem as mãos. Vamos aí torcer para que não aconteça mais nenhuma morte igual aconteceu ali em São Ludigero, do Aislan ali, que era um rapaz novo, bom, cara 100%. Conheci ele bem. Foi meu aluno, orientei TCC dele, da esposa dele também. Então tinha um contato mais próximo ali como professor e aluno e tal. Era bem gente boa. Mas, infelizmente, fiquei até surpreso quando aconteceu. Me contaram barbaridade. Não escolhe ninguém, não tem novo, não tem velho, não tem rico, não tem pobre. Não. Tá. Então tá, gente. Então, tá bom. Encerramos? Boa noite. Valeu. Tchau pra vocês. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.